Agora são 9h01. Muito bom dia, muito obrigada pela sintonia. Você em qualquer parte da nossa capital, ligadinha aqui na programação da 107. Você na área rural também aqui de Boa Vista. Você em outros municípios do nosso estado. Recebe nosso carinho, nosso bom dia. Nossa gratidão a você que nos acompanha pelo site monteroraimofm.com.br, que você tem a oportunidade de nos assistir. E você que nos acompanha pelo nosso aplicativo, que nos dá essa audiência maravilhosa. Agora tá ok o aplicativo, né? Tava ouvindo ali fora, tá top mesmo o som, viu? 9h02. Manhã Viva com Rejane Silva. Hora da entrevista. Meu filho já está sendo medicado, então não vai precisar de terapia? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Elorena Araújo, especialista em terapia infantil. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Só lembrando que agora a doutora Elorena tem uma participação mensal aqui no nosso programa. Ela que vai trazer orientações aqui sobre saúde mental, sobre educação das nossas crianças. Eu agradeço sua disponibilidade, né, por estar, né, se colocando à disposição de trazer, né, informações relevantes para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço, e até mesmo assim, né, se torna algo que as pessoas precisam, né, de dicas, de orientações, e muitas das vezes ficam um pouco perdidas. Então, assim, eu também aceitei o convite, esse novo desafio na minha vida, justamente para isso, para ajudar do que precisa, né, as pessoas. Muito bom. Então vamos começar falando aí sobre quais os transtornos mentais mais comuns na infância que precisam do uso de medicamento, doutora. Quais são eles? Então, geralmente se tem aí o TDAH, a dislexia, né? Muitas das vezes a questão do autismo em si também, né? Então, ou seja, N transtorno que se tem, né, nas crianças, né, que se encontra ali na primeira infância, que se encontra ali na criança. E aí que muito acontece é assim, esses transtornos geralmente ele precisa da medicação. Por quê? Porque muitas das vezes vem o transtorno com uma certa comorbidade. O que significaria isso? Significaria como se fosse ali duas situações, né? Por exemplo, às vezes tem criança que é autista e também tem o TDAH. Então, muitas das vezes o sintoma do TDAH é algo muito forte, ou seja, a criança às vezes não consegue seu controle inibitório, não consegue muitas das vezes se concentrar, se manter numa escola, se manter fazendo atividade, né? No âmbito em casa também é sempre uma agitação. Então, ou seja, há uma necessidade de uma certa medicação para justamente ter essa regulação e a criança conseguir ter convívio dentro de casa e na sociedade também. Mais qualidade de vida também, né, doutora? Sim, claro. E vamos para a pergunta principal do nosso tema, né? Se a criança já está sendo medicada, então ela não vai precisar de terapia? Então, geralmente, o que muito acontece, né? Quando uma criança passa num processo de investigação, que a gente chama aqui, para poder saber o que está acontecendo, por que meu filho é agitado, por que meu filho não dorme, por que o meu filho é tão estranho, assim, no modo de dizer, né? Então, ou seja, quando a criança passa por um processo de investigação e é se dado ali um laudo, é fechado um laudo, que quem fecha realmente o laudo, né? Quem dá o laudo são os médicos, né? E aí, automaticamente, os médicos começam a passar uma certa medicação, né? Então, assim, para a família, muitas das vezes acha, né? Tá sendo medicado, tá tudo muito bom, né? Tá ótimo. É como se o problema já tivesse resolvido ali, né? Vamos dizer assim. Só que o que é terapia, né? O que é terapia infantil? Terapia infantil é a modelagem. A gente está trabalhando com modelagem de comportamento, a gente está trabalhando com modelagem de personalidade. Então, ou seja, o conjunto da terapia com a medicação é fundamental. Então, ou seja, por isso que muitas das vezes é sempre um processo de várias terapias mesmo que a criança precisa participar. Por quê? Porque a criança precisa ser modelada e automaticamente, dependendo ali de um bom trabalho realizado com a criança, vamos se dizer, a criança começa a tomar aí 1 ml de qualquer medicação, por exemplo, e a criança sendo bastante estimulada com uma boa terapia,
automaticamente, com o passar do tempo, a criança poderá até diminuir a quantidade da medicação e automaticamente ter muito mais qualidade de vida, né? Então, ou seja, pode-se diminuir um pouco a medicação e poderá também continuar na terapia para que ela possa aprender a lidar com as frustrações, com as situações que está acontecendo na sua vida, né? Então, ou seja, a terapia junto com a medicação, ela poderá sim fazer essa diminuição da medicação futura, né? Mas, claro, tudo é um processo, tudo é um trabalho a ser realizado com a criança e com a família, né? Porque tudo é uma aceitação, é a família querer participar, ou seja, trazer a criança para terapia, fazer, né, e ajudar em casa também. Por exemplo, muitas das vezes, o que eu realizo? Eu atendo a criança e automaticamente gosto de fazer orientação com a família, a gente dá dica, dá orientação, a gente às vezes dá uma tarefinha ali de casa, alguma coisinha que possa estar como se fosse um suporte em casa, né? E aí é interessante que a família tente a seguir. Claro que a gente entende a rotina, trabalho, né? É aquela correria mesmo, mas o que a família puder estar fazendo para colaborar com aquela criança é muito bom, porque, ou seja, vai trazer também qualidade de vida para todos. Ou seja, é importante, né, fazer a terapia mesmo quando a criança já está, né, sendo medicada, né, doutora? Sim. Vamos falar a respeito de um assunto, agora uma pergunta super importante. Nós podemos parar com o uso da medicação sem consultar o médico responsável? Então, nunca será indicado fazer isso, né? Porque, ou seja, quando uma criança começa a tomar uma medicação, a criança, ela começa a ter ali certas melhoras de sintomas, mas a gente tem que entender também que muitas das vezes o retirar de uma vez traz muito mais prejuízo do que a criança continuar tomando. Então, ou seja, por exemplo, eu estou tomando uma medicação há 1 ano, vamos dizer, e aí, não, de repente hoje eu não tomo mais, nunca mais e tal, e isso poderá me trazer um prejuízo, uma consequência muito grave. Então, ou seja, se eu estou tomando uma medicação, eu tenho que continuar tomando. Se eu quero parar, chega com o médico, conversa, olha, doutor, agora a gente está apresentando esses sintomas, agora está acontecendo essa situação e tal. Então, ou seja, converse com o médico responsável que poderá diminuir a quantidade, né? Poderá estar fazendo ali uma regulação ali na situação como está sendo feita, do que realmente parar de uma vez, de uma forma muito brusca, né? Porque isso vai trazer grandes prejuízos para a vida da criança. Com certeza, são 9h08, estamos conversando aqui com a psicóloga especialista em terapia infantil, doutora Elorena Araújo. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da medicalização na infância. Tem alguma consequência futura? Então, veja, se uma criança com TDAH, por exemplo, é uma criança que dificilmente consegue aprender totalmente se não tiver ali um estímulo de uma medicação, né? A dislexia, por exemplo, né? Também para a questão, a aquisição de leitura, a aquisição de escrever, a aquisição de fazer prova, né? E de ter aquela rotina ali na escola. Por quê? Pela imperatividade, pela agitação, por não conseguir fazer a junção das letras e tal. Então, ou seja, a criança tomando essa medicação na infância, ela poderá ser alfabetizada, né? Olha a qualidade de vida que essa criança, né, que ela vai ter, porque imagina a frustração de uma criança estar dentro de uma sala, olhar para um lado, para o outro, só ela não fazer tarefa, só ela não conseguir entender o que está acontecendo ali e ficar praticamente olhando para o teto e querer desenhar e querer, eu vou sair da sala e até mesmo dizer, eu não quero mais ir. Por que eu vou à escola? Né? Então, ou seja, a criança, muitas das vezes sendo medicada ali na escola, fazendo as tarefas, ela vai conseguir ter a qualidade, o ensino, né? E isso também é tudo conjunto com terapia, porque, veja bem, a criança sendo medicada está fazendo as tarefas, mas a terapia estimula a criança também querer fazer ali, olha, você dá conta, vamos lá, você consegue. A gente tem estratégias que a gente pode estar utilizando em terapia, que a criança pode dizer, eu posso conseguir fazer dessa forma aqui também, eu posso produzir assim também. Ou seja, e isso traz para a criança uma qualidade de vida, mas ela tem que compreender o plano B, a forma que ela pode estar fazendo. Então, ou seja, quando é passada uma tarefa na escola, a criança não entende. Aí é passado o plano B, a criança também não vai entender pela falta ali realmente do déficit, da situação que a criança está passando, né? Então, a medicação, ela está auxiliando naquele momento ali, mas também a terapia vai também estimular a criança a conseguir as produções, né?
que é importante, né? E para finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Quais são as orientações que a senhora deixa para os pais ou responsáveis, né, de crianças que precisam desse acompanhamento psicológico e tratamento medicamentoso, né, contínuo? Então, veja, é sempre um tabu quando recebe um diagnóstico, né? É claro que a gente sempre fica, nossa, é meu filho mesmo, é isso que está acontecendo? E muitas das vezes a gente quer saber, é genética do pai, não, é genética da mãe, é da avó. É como a gente procurar um culpado para aquela situação. Sim, né? muitas das vezes acontece muito isso, né? O que a gente tem que pensar? Bom, eu sou responsável legal por essa criança, né? Eu sou a mãe, eu sou o pai, eu que estou cuidando dessa criança. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se o médico me pede, né? Vamos tomar essa medicação, procure terapia tal para a criança começar a fazer e tal. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos seguir um pouquinho aquela orientação. Você vai ver que, de início, é uma resistência que a gente tem mesmo, né? Porque o ser humano sempre quer encontrar uma nova saída. Mas, ou seja, tenta seguir ali, vamos tentar ali verificar se o que o médico está falando naquele momento poderá realmente auxiliar o nosso filho, né? Poderá realmente trazer qualidade de vida? Tenta, né? E aí você vai verificar que isso você não vai estar jogando tempo fora, você não está perdendo tempo, você vai estar auxiliando o seu filho da melhor maneira possível. Viver melhor, E também você vai ver o quanto o seu filho vai desenvolver, né? Já pensou, o seu filho tem 9, 10 anos, não sabe ler, não sabe escrever, né? Não conhece o alfabeto, não conhece os números, mal de 1 a 10 e olhe lá e ainda é, né? E aí, ou seja, seu filho fazendo tudo isso, toda essa produção sozinha, né? Ali fazendo, dando vida às atividades escolar, olha a qualidade que o seu filho vai passar a ter. Então, né? a parceria dos pais é responsável nesse cuidado, né? Nesse acompanhamento, seja de terapia, né? Como do uso do medicamento, é super importante. Sim, é muito importante, porque aí a criança vai passar a ter a qualidade de vida e também a própria família vai ver, poxa, realmente está valendo a pena, né? Então, assim, vale a pena investir, vale a pena investigar, saber o que está acontecendo, não deixa para depois, cada criança tem seu tempo. Cuidado com essa frase, Exatamente. né? Essa frase é uma frase, assim, que a gente tem que usar no momento certo. E tem né? alguns sinais, né, doutora, que a gente pode notar, né, em algumas crianças que talvez já estejam ali demonstrando que a gente precisa buscar um profissional para fazer uma avaliação, um diagnóstico, um acompanhamento, não é isso? Sim, na própria casa a criança está assistindo um filme, começa a olhar para a TV, de repente sai, vai lá na cozinha, de repente vai lá, tá no fundo do quintal, daqui a pouco entra dentro do quarto e daí roda a casa toda, depois volta para a TV. Então imagina, olha o percurso que essa criança fez. Aquilo muitas das vezes não é muito normal, né? Ou seja, a criança começa a assistir um filme, um desenho muito atrativo, continua ali, né? Não fica fazendo toda essa... A sua atenção fica focada, geralmente, né? Sim, e aí vamos dizer, tá comendo, começa a comer, começa a levantar, começa a fazer alguma coisa, né? Então, ou seja, isso também, tudo isso é averiguado, é necessário que a família observe, ele é assim mesmo, cuidado, né? Então, assim, não é que é tão só assim mesmo, tem alguma coisa irregular ali na vida dessa criança que precisa de auxílio, porque é criança, né? Criança, verdade. Doutora Lorena, muito obrigada pela participação de hoje, uma ótima semana para a senhora. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada, viu? Conversamos aqui com a doutora Lorena Araújo, especialista em terapia infantil, falando sobre a necessidade do acompanhamento, né, fazendo terapia, né, também das crianças que já fazem uso de medicamento. 9h14. E a gente segue aqui com o nosso Manhã Viva, chegando mais uma seleção musical para você curtir nesta manhã de terça-feira. Bom dia!